Olá, estudante! Seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância, Unimes Virtual. Professor Alexandre, mais uma vez aqui com vocês, realizando uma web-aula visando trazer um pouco mais de conhecimento àquele já disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem, podendo fazer também uma proposta de professor e aluno no mesmo espaço-tempo, ou seja, nesse espaço virtual neste tempo pré-agendado. Então, a web aula também se configura como uma oportunidade. Contudo, temos a plena compreensão de que na educação à distância, o aluno tem a autogestão do seu conhecimento e, como tal, ele pode definir o melhor espaço, o melhor tempo para o seu processo de aprendizagem. Então, esta web aula está sendo gravada e será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem. Você poderá assistir quantas vezes quiser e puder. Em caso de dúvida, vocês poderão me encaminhar via caixa de atendimento ou caixa de mensagem. Eu quero agradecer também a vocês que tiveram a oportunidade e quiseram estar comigo aqui agora neste momento. É de grande valia e é muito enriquecedor para o professor. Na nossa web de hoje, nós vamos falar sobre alguns aspectos importantes da contabilidade aplicada ao setor público. A contabilidade, ela é uma ciência social aplicada porque ela tem um objeto de estudo. O objeto de estudo de qualquer contabilidade é o patrimônio. O que vai denominar se a contabilidade é aplicada ao setor público, se é a contabilidade tributária ou contabilidade comercial, é o campo de aplicação. No nosso caso, o campo de aplicação é a administração pública, ou seja, as variações patrimoniais, sendo elas aumentativas, diminutivas ou nulas, que ocorrem no setor público. Então, diante deste campo de aplicação, a contabilidade, ela é a contabilidade aplicada ao setor público. Então, já descobrimos aqui que temos aspectos importantes a se conhecer ou a se saber na contabilidade. Então, nós temos aqui o objeto da contabilidade, como já disse, o objeto de qualquer contabilidade é o patrimônio, no caso, do setor público é o patrimônio público. Nós temos os usuários da contabilidade, são as pessoas a qual interessam as informações contábeis, a finalidade da contabilidade, o objetivo, que vai ao encontro da finalidade, e nós temos legislações aplicadas à CASP, a contabilidade aplicada ao setor público. Então, quando nós falamos de contabilidade, tem todo um enredo que permeia a contabilidade por si só. E na administração pública, até mesmo pelo próprio princípio da legalidade, nós temos legislações, ou seja, pelo princípio da legalidade, eu não posso nem fazer e nem deixar de fazer nada que não esteja inscrito na lei. E, como tal, a contabilidade também. A contabilidade, ela se rege pela Lei 4.320 de 1964, mas ela também agrega a ela a própria lei orçamentária, que está presente como peça de planejamento junto à Constituição Federal, a Lei número 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei da Transparência Pública, então, várias outras legislações e normas vão compor todo o ato contábil que não será somente a legislação contábil que vai trazer o tratamento contábil com relação aos lançamentos. Então, você tem que seguir padrões, você tem a prestação de contas no setor público. Então, a transparência, ela é muito veemente, pois os recursos que são prestados contas na administração pública são recursos que vêm da própria sociedade. Todo recurso público, ele entra através do quê? Da receita tributária. Então, são as receitas de impostos, taxas, contribuições de melhoria, e deve voltar para a sociedade na forma de serviços. Diferentemente do mercado, a administração pública não visa lucro. Ela tem que pegar esses recursos e aplicar
tudo em prol da sociedade durante um exercício financeiro, que coincide com o ano civil. Ou seja, o exercício financeiro da administração pública, ele se inicia no dia 1º de janeiro e finaliza-se no dia 31 de dezembro do corrente ano. Então, acho que deixamos bem claro aqui, né? O objeto da contabilidade é o patrimônio, o objeto da contabilidade pública é o patrimônio público, e ele tem a sua classificação no Código Civil. Então, o conceito de bens públicos e a classificação de bens públicos, ela é verificada no Código Civil. Então, o artigo 98 ele vai definir o que é um patrimônio público. São os bens das pessoas jurídicas de direito público, sendo elas União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações públicas. Então, percebam que os bens públicos são aqueles que advêm da própria administração direta, que são os entes federativos, Estado, União, municípios e Distrito Federal, mas também englobam a administração indireta, com as autarquias e fundações públicas. Por quê? Porque ele vai agregar todos aqueles que recebem recursos públicos. Então, os bens públicos são tanto da administração direta quanto da administração indireta, ok? Já o artigo 99, então, o artigo 98 do Código Civil, ele define, e o artigo 99, ele classifica os bens públicos. Então, os bens públicos, eles podem ser de três formas. Primeira forma, bens de uso comum do povo, que são os rios, os mares, as estradas, ruas e praças. Geralmente são de uso indiscriminado, como vocês podem perceber. Ele não há limitação quanto ao seu uso. Nós temos bens de uso especial, que são os edifícios e terrenos destinados a um serviço ou estabelecimento da administração pública federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias e fundações também. Então, os bens de uso especial são todos aqueles bens que estão destinados a um serviço. Então, se eu tenho, por exemplo, uma escola, ela presta um serviço público. Então, prédio onde está localizado a escola, ele é um bem de uso especial, tá? Geralmente é limitado àqueles que utilizam o serviço. E nós temos agora também a última classificação, que são os bens dominicais, ou também conhecidos como bens dominiais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. Então, eles fazem parte do patrimônio público, contudo, não estão afetos a nenhum serviço. Estão somente sobre a posse da administração pública sem uma destinação servil, que é o que diferencia os bens de uso dominiais ou dominicais dos bens de uso especial. Agora que nós já conhecemos o que é um patrimônio e como esse patrimônio se classifica dentro da administração pública, nós temos os usuários da contabilidade. Os usuários da contabilidade são todos aqueles que têm interesse na informação contábil, seja para tomar decisões, seja para gerir investimentos, seja para prestação de serviços. Então, são grupos de pessoas que possuem interesse em avaliar a situação patrimonial do governo, sendo estes usuários classificados ou denominados usuários internos da contabilidade ou usuários externos da contabilidade. Então, usuários da contabilidade são pessoas que têm interesse, e quando eu falo pessoas, podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas que têm interesse na informação contábil a fim de tomar decisões, podem ser classificados em internos ou externos. Os usuários internos são aqueles que estão diretamente relacionados à atividade rotineira e utilizam os dados contábeis em sua própria função.
Então, quando falamos em usuários internos, na administração pública, são os funcionários públicos, os gestores públicos, então, todos aqueles que têm a sua atividade rotineira atrelada dentro da própria administração pública. Já os usuários externos são aqueles que apenas se interessam pelos dados contábeis sem participar ativamente do processo. Então, neste caso, estão os bancos, as financeiras, a sociedade de modo geral, né? Os controles externos, ou seja, não fazem parte da administração pública, mas precisam conhecer das informações contábeis da administração pública para tomar decisões, para gerir fiscalizações, que é o papel da sociedade. Percebam, então, quão afeto são essas questões diante da contabilidade? Ah, professor, porque eu achava que a contabilidade era só lançamento contábil. Não. A contabilidade ela é uma ciência social aplicada. Como eu disse, ela tem um objeto de estudo, que são as variações patrimoniais, sejam essas variações aumentativas, diminutivas ou nulas. Então, o acompanhamento dessas variações é o que torna a contabilidade uma ciência. Ela tem uma finalidade, ela tem um objetivo e existem os usuários da contabilidade. Isso em qualquer contabilidade. Como eu disse para você, a contabilidade aplicada ao setor público, ela se torna até um jargão. Por quê? Porque ela foca no campo de aplicação, que é a administração pública. Então, na finalidade da informação contábil, nós temos um fluxo aqui a reconhecer. Então, nós temos aqui, primeiramente, nós vamos pegar os dados. Vamos elaborá-los, divulgá-los e transformá-los em informação contábil. Ponto. Então, dados trabalhados se tornam informação. Para quê? Para fornecer aos usuários da contabilidade informações úteis aos controles externos, aos gestores, à sociedade, ou seja, informações úteis aos usuários da contabilidade. Então, a finalidade da contabilidade é o quê? Registrar os dados, né, para gerar informação. Então, finalidade, gerar dados para gerar registrar dados para gerar informação. Informações que são importantes para a tomada de decisão. E ele vai ao encontro, né? Não de encontro, mas sim ao encontro dos objetivos da contabilidade, que é justamente diante dessa finalidade, que é fornecer informações aos usuários, que esse usuário tenha facilidade e apoio para o processo de tomada de decisão. Então, finalidade, fornecer informações. Objetivo, né? Tomar decisões baseadas nessas informações. Então, fornecer aos usuários informações sobre os resultados alcançados, os aspectos da natureza econômica e financeira e física do patrimônio da entidade do setor público e suas anotações em apoio ao processo de tomada de decisão. E é muito importante, porque a contabilidade, ela deixa de ser um instrumento de registro contábil que era de apoio ao fisco, né? Gerar ali dados contábeis para a Receita, e ela passa a ser um instrumento de gestão, uma ferramenta de tomada de decisão. E nesse intuito, a contabilidade ela ganha expressivamente, né, notoriedade e valor e aos profissionais da contabilidade, pois eles começam a servir de apoio, deixam de ser aquela salinha, né, onde ninguém entrava e passam a ser um coração de desenvolvimento e planejamento dentro do setor público ou de qualquer empresa. E
né? Além desses aspectos, nós temos, principalmente no setor público, que a contabilidade ela tem um aporte, um apoio de outras legislações. Nós temos a nossa legislação principal, que é a Constituição Federal de 1988, e ela possui capítulos específicos que vão tratar da contabilidade. Então, nós temos o capítulo 1, que trata dos direitos, deveres individuais e coletivos, o artigo 5 principalmente, que vai nos, né, remeter à ideia de que todos são iguais perante a lei e que não devem ser tratados de forma, né, diferente. Nós temos a seção nona, que vai tratar da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, artigo 70 a 75, que vai trazer aí o papel dos controles externos, como os tribunais de contas, né, Ministério Público, dentre outros. Nós temos o capítulo 2, que vai tratar das finanças públicas, artigos 163 a 169, e nesse capítulo traz também as peças de planejamento orçamentário, que são o plano plurianual, que é aquela peça macro, que vai trazer metas, objetivos, indicadores mensuráveis em indicadores, que vai orientar também a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai trazer o capítulo de metas e riscos fiscais e também a Lei Orçamentária Anual, que traz a previsão da receita e a fixação da despesa para um período de um exercício financeiro, ou seja, um ano civil. Então, a Constituição Federal de 1988, ela foi muito importante porque ela traz a ideia de planejamento e orçamento como uma única ligação. Então, a Constituição da República Federativa do Brasil fomentou a modernização orçamentária porque reforçou a concepção que associa planejamento e orçamento como elos de um mesmo sistema, ao tornar obrigatória a elaboração de planos plurianuais, abrangendo as despesas de capital, que são as despesas que aumentam o patrimônio do setor público, e demais programas de duração continuada, inclusive as políticas públicas. Então, antes da Constituição de 1988, o orçamento ele era um orçamento de desempenho. Contudo, ainda não havia uma ideia de planejamento. Preocupava-se com o que gastar, mas não se esse gasto estava indo ao encontro das necessidades da sociedade, que mudou com a Constituição de 1988, fazendo o orçamento de desempenho evoluir para um orçamento programa. A Lei 4.320, que é a lei que estatui, né, as normas gerais de direito financeiro para a elaboração do controle dos orçamentos e balanços da União, Estados, municípios e federal. Então, ela é a lei que rege a contabilidade pública, ela vai trazer todo o trato contábil como deve ser realizado na administração pública. A 4.320 de 64 ela está para a administração pública, assim como a Lei 6.404 de 76 está para as sociedades. Então, ela traz tudo aquilo que o contabilista e orçamentista público precisa saber para a realização das demonstrações contábeis, da escrituração, dentre outros aspectos contábeis. Nós temos a Lei 101, como já comentei com vocês, ela é de 4 de maio de 2000, também conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela trouxe normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, dando outras providências. Então, ela trouxe ali responsabilização e limites aos gestores públicos. Então, ela trouxe limites de gastos, limites de folha de pagamento, fazendo com que os gestores públicos começassem a ter mais cuidado nas suas ações, nos seus quereres e trazendo também responsabilização para esses gestores. A Lei 131 de 2009,
Ela é uma lei conhecida como a Lei da Transparência. Ela fomentou a Lei 101, então ela acrescenta um dispositivo na Lei 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, objetivando a disponibilização em tempo real de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira dos entes federativos, né, da União, Estado, Distrito Federal e dos municípios. Então, a lei da transparência, ela não é para tudo. A lei da transparência vai trazer matéria econômica financeira, tá? Então, receita, despesa e suas fases, né? Então, no caso da receita, previsão, arrecadação; no caso da despesa, empenho, liquidação e pagamento, isso em tempo real. A Lei 12.527 de 2011, também conhecida como LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, esta sim institui o princípio fundamental que o acesso à informação pública é a regra e o sigilo seria somente a exceção naqueles casos de dados sensíveis protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Para garantir o exercício pleno do direito de acesso previsto na Constituição Federal, a lei define mecanismos, prazos e procedimentos para a entrega das informações solicitadas à administração pública pelos cidadãos. Então, todo sítio governamental, sítio da administração pública, ele tem que ter dois links. Um link que nos remete à lei de transparência e outro link que nos remete à lei de acesso à informação. Ok? E nós chegamos, então, ao final da nossa web aula de hoje. Falamos sobre aspectos importantes que são aderentes à contabilidade, principalmente a contabilidade aplicada ao setor público. Como eu disse no início da nossa web, esta aula foi gravada, ela vai ser disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem. Caso as dúvidas ficaram, vocês poderão me encaminhar via caixa de atendimento ou caixa de mensagem. Quero agradecer ao Paulo, que participou aqui com a gente. Seja bem-vindo sempre. E deixo aqui meus votos de grande gratidão. Um grande abraço, fique com Deus e até uma próxima.